Nosso grande shalom a todos os nossos irmãos. Estamos aqui vivendo um momento de gratidão a Deus, estamos vivos, amanhecemos felizes, agradecendo pela vida, pedindo a Deus a proteção para todos vocês que estão nos acompanhando, a todos os nossos irmãos na terra. Estamos acompanhando cada caso, orando por cada um e também desfrutando de um companheirismo em torno da palavra de Deus, como ontem nós tivemos uma live extraordinária, maravilhosa, falando sobre Israel, a nação eleita, escolhida por Deus entre todas as nações da terra, para dali, através daquela nação, nos trazer aquele que seria o presente, o desejado de todas as nações, que é Cristo Jesus. E vimos aí a participação do missionário Anton Abman, que nos mostrou a dívida, né, que os gentios têm com os judeus, e traçou o paralelo e respondeu perguntas maravilhosas aqui, perguntas que, na verdade, serviu para abrir mais a mente da gente com relação ao templo mesmo, né, irmão Diego? Quando ele fala sobre... A gente fica perguntando como é que vai ter um templo lá, porque tem lá 2 mesquitas muçulmanas lá, né? Uhum. E ele mostrou que, na verdade, tudo já está pronto. O candelabro, a mesa, a novilha vermelha, é um animal de puríssimo sangue. Quer dizer, tudo preparado, o sacerdote sendo treinado para os rituais, a cultura. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria que você comentasse também, foi aquilo que está escrito no Apocalipse, a presença das 2 testemunhas para converter, né? Porque teve uma pergunta ontem, dizendo que se Cristo vai vir para eles vão continuar no templo com o sacrifício não era a sombra de Cristo. E aí, como é que você lembra dessa resposta aí? Lembro bem. Deus abençoe nossos irmãos. E ontem tivemos uma live extraordinária, como foi falado pelo pastor. Fomos muito enriquecidos, até para nós, né, como pregadores, já abrir mais uma visão sobre certas coisas que nós não convivemos, né, temos convivência, mas ele vive lá, então deu para abrir nossa visão sobre aquilo. Em relação àquela pergunta que perguntaram a eles, e a questão do sacrifício, do sangue, como isto acontecerá? Para responder isso, ele falou algo que me chamou a atenção também, quando ele disse que, olha, Deus tratou com Israel há 2.000 anos atrás. Exatamente. Então, quando ele vai voltar para tratar com ele vai ter que voltar como se fosse 2.000 anos atrás, sim, de onde parou, para continuar com eles. Sim. É aí que nós agora entendemos por que tinha que ser Elias e Moisés. Moisés representa a lei, representa o templo, foi ele que deu a estrutura, deu todos o funcionamento, os rituais de templo, e Elias representando todos os profetas. Então, a gente vê por que a necessidade desses 2 homens aparecer para organizar, para levar. Ele disse que, apesar de... Porque lá tem muitos grupos, né, que pensam coisas diferentes. Muitos rabinos com pensamento divergentes. Mas ele diz que todos eles concordam que haverá um homem que virá para os ensinar. O Elias virá para os ensinar realmente como devem funcionar todas as coisas. E aí o Moisés para ensinar como é que eram os rituais. E os rituais eram sombras. Então ele disse, agora aqui está aqui, ó. A sombra foi essa e o real é esse. O real é esse. É muito interessante. Foi muito rico, né? São pensamentos muito ricos que o irmão Abma deixou ontem, verdadeiras pepitas que a gente lamenta que a maioria muita gente não assistiu, mas quem não assistiu está aí no nosso site aí, tá aí no YouTube, né? Tudo está aí armazenado aí no YouTube.
E também, né, a oportunidade que nós tivemos de ajudar a colher as assinaturas para fazer com que fosse devolvido aos judeus que estão lá lutando por cada palmo de terra com os palestinos alegando ser deles, e os judeus têm a promessa da Bíblia. E nós assinamos ontem, dizendo que nós cremos. Nós cremos, aí está aí na tela aí, para quem quiser assinar, que não assinou, pode assinar, é só deixar o e-mail e clicar no OK aí, não vai procurar lugar para você botar seu nome, é só o seu e-mail e o OK. Então, nós cremos que Deus deu aquela terra a Abraão e foi mostrado aqui uns pedacinhos de uns vídeos, né, sobre Israel. E eu achei muito bonito, muito impressionante aquela mãe, aquela moça de origem americana, que ela vai para Israel e ela se casa com aquele moço e aí ela disse que para ela a maior alegria é pegar as crianças e sair com a Bíblia. E aqui a gente fala assim, o Abraão esteve lá no Monte Moriá, né? Esteve lá em tal lugar e tal, mas ela senta lá em cima de uma montanha daquela e diz, olha aqui está a sepultura de José, aqui, tá vendo? Os ossos de José, aqui foi o Abraão, aqui foi a Sara. Quem vive, né, em cima de cada página da Bíblia, né? 86% das coisas escritas na Bíblia estão dentro das terras de Israel. Então, de forma que foi um filme também muito bonito, né? Com os exemplos muito bons, né? Muito bom. Isso é ter a razão que o profeta falou, né? Que quando ele foi em Israel, que ele viu que a Bíblia se tornou um novo livro. E outra coisa também que me chamou muita atenção naquele filme, naquele documentário, foi o fato daquele moço que veio da Rússia plantar em cima de pedras. E todo mundo dizia, não vai dar, e deu aquela uva, aquela parreira de uva e de como é que chama? Aquelas romãs extraordinárias. Porque a gente já tomou suco de romã lá, viu? Você pega aquelas romãs enormes, né, todos? Doce, corta assim, eles põem numa máquina, tira o suco, é na hora assim, sabe? Põe lá, espreme a romã assim, mas tem muita. Então você vê aquilo que Deus falou, eles lá exportando frutas para a Europa toda, a fruta tem um sabor extraordinário, é diferente, é muito mais doce, muito mais... Então é assim, né? Quem na verdade vai a Israel, ama Israel. A gente tem que respeitar, porque aquele povo luta por aquela terra mesmo. Então nós tivemos essa felicidade de cooperar e tivemos ontem, 1.900 assinaturas, 1.900 assinaturas, foi uma extraordinária, né? Uma cooperação muito grande que o irmão Abma, acho que ele não esperava que a gente fizesse numa noite, foi muito bom mesmo. E nós estamos lembrando também aos nossos irmãos que estão aí participando conosco desta live, que se você não assistiu, olha, vai lá no site, corra lá e assista, viu? Depois na hora vaga que você tiver. E parece que nós vamos ficar mais de molho, pelo menos algumas categorias, né? Não vai ser aberto o comércio, porque aqui na Paraíba se diz que de quinta-feira para cá dobrou os casos de Covid, né? Covid-19 aqui, eles estão anunciando que praticamente dobrou. Eu acho que pelo menos uns 15 dias eles vão esperar que as coisas... Eu penso, né, o governador deve se pronunciar hoje, ele falou ontem que ia pontualmente abrir flexibilizar mais alguma coisa, não sei o que vai ser, mas o certo é que tenho certeza que aglomerações, ele já disse que shopping não iam ser abertos, provavelmente as igrejas também não vão ser abertas, e nós vamos continuando aí, né, fazendo essas lives. Eu não sei se o povo, a gente está com vontade de congregar, vontade de ver o povo, vontade de ver os irmãos. Ontem eu fiquei tão feliz de receber um áudio do irmão Fernando Monte, né? É um grande irmão, um grande amigo da gente, e tem tantos outros irmãos, lá de Campina Grande, irmão Júnior, irmão Givo, irmão Sandro ainda havia há poucos dias, mas
irmão William, tanta gente aí que está aí esparramada, em Carpina, irmão Júnior, lá, irmão Zaqueu, irmão Manuel, irmão Zé, lá em Passira, lá em Vitória de Santo Antão, Recife, tantos amigos, velhos amigos, o irmão Gilvan, tem o irmão Amaro também, que está lá sempre mandando um áudio para a gente, de forma que nós temos bons irmãos aí de Brasília. Recebi o áudio da irmã Marlene, e esposa do irmão João Paulino, da irmã Samara também. Olha, são testemunhos que estimulam a gente, e todo mundo dizendo firme, estamos bem. Lá em Mato Seco e Assunção de Goiás, o povo, todo mundo firme, e nós só temos boas notícias. É um pouco diferente do tempo de Paulo, que para uma notícia chegar demorava muito tempo, muitos meses, e às vezes para Paulo pregar uma mensagem, né, era através de uma carta. E hoje nós temos aí todos os dias cultos ao vivo, e temos live de manhã, e temos essa participação, e vamos de alguma maneira melhorar isto. Vamos melhorar. Eu estou orando, pedindo a Deus uma confirmação para fazer um anúncio, mas nós vamos ter aí uma outra participação do povo, estar mais perto das pessoas. De forma que a gente não tem ainda previsão para voltar. Hoje mesmo está anunciando ali que amanhã é um feriado nacional, amanhã é dia de trabalho, né? Trabalhador, isso aí. 1º de maio. 1º de maio. O Túlio está balançando a cabeça ali, que ele está achando que é feriado para ele. Feriado para o povo, rapaz. Amanhã é dia para nós trabalharmos, meu amigo. Só o pastor que não tem feriado aqui, trabalha 2 vezes por dia, hein? Mas é assim, então a gente vai ter esse feriado. Eu estava vendo ali que estão fechando ali a barreira ali da cidade do Conde, ali para o povo não ir para o lado de praia, nem para o lado de praia, para evitar aglomeração. Estão fechando tudo, né? De forma que nós estamos aí, pela graça de Deus, animados. E outra coisa que me chamou a atenção na conversa, na fala ontem com o irmão Abba, foi o paralelo. Enquanto ele estava falando, eu vi na minha mente claríssima, né, o paralelo dos 2 acontecimentos que tomam lugar simultaneamente, que é as terras sendo devolvidas para Israel, Israel se reconstituindo como nação, e a noiva voltando para a palavra. Nem Israel se apossou devidamente da terra, completamente ainda tem, nós estamos mesmo trabalhando para eles, estamos trabalhando para você também tomar posse, enquadrar sua vida completamente na palavra, que é a função. Nós estamos trabalhando com a mensagem do profeta para levar a igreja à perfeição. E o irmão Branham, na mensagem que nós falamos essa semana, Deus cumpre. Isso aqui é Deus cumpre sua palavra. Deus, como é que é o título da mensagem? Essa aqui foi outra, para onde foi sua força. A gente deu o título de oportunidade. Deus mantém sua palavra. Deus mantém sua palavra. Deus mantém sua palavra. Ele disse que, na opinião pessoal dele, o arrebatamento já deveria ter acontecido. Mas a noiva não se aprontou. Quer dizer, se Israel ainda não voltou na totalidade para a sua terra, não tomou o devido posicionamento, a noiva também tem muita coisa precisando acertar na vida das pessoas, né? E assim, pessoas boas, pessoas que congregam, pessoas que dizimam, pessoas que estão nos cultos, mas que estão precisando de acertar a vida, porque a vinda do Senhor é uma coisa pela qual Deus mandou a mensagem. Deus não enviou esta mensagem para nós formarmos mais uma igreja, ter mais uma opção de igreja para o povo, não. A noiva está sendo chamada para se preparar para o arrebatamento. Então, qualquer mensagem que você ouvir, que o fundo dela não é levar você para acertar a sua vida e para preparar para a vinda do Senhor, ela não está conectada à mensagem do profeta. Então há muita gente. Está fora do propósito, não é? Mas essas são as observações que eu tenho. Você tem mais alguma, irmão Dias? Sim, falando sobre a preparação, né? A gente vê na Bíblia que
quando Deus tinha prometido um libertador para Israel, mas ele não chegou. Olha para a câmera. Ele não chegou. O povo quer ver você falando. Ele não chegou. Tá nessa de cá. Ele não chegou no tempo que Deus tinha determinado, 400 anos, porque o povo ainda não estava pronto. E Deus teve que esperar mais 30 anos para enviar Moisés. Então, Deus espera, como o profeta disse, dependesse, Deus já era para acontecer o arrebatamento da igreja. A cidade já está pronta, né? A cidade já está pronta. Tudo está pronto. Mas o ser humano, o principal, que ainda não está pronto. Parece que é o tipo perfeito. Você vai fazer casamento, o noivo fica lá prontinho, lá esperando a noiva, né? Esperando a noiva e a noiva sempre atrasada, né? E a irmã Josanilda chegou atrasada ou chegou na hora? Não, chegou na hora. Oh, medo de dormir no chão essa noite, eu tô já. Agora não disse que chegou na hora, não, vai ficar sem comida e vai chegar em casa e dizer, o que você falou? Então é dessa maneira. Então Deus, quando deu aquela visão, quando se encontrou com o profeta, o anjo disse que naquela mesma noite Israel estava se constituindo como uma nação, e a noiva, Deus mandou a palavra para a noiva, mas até agora a noiva ainda não entrou na palavra, ainda tem muitos que estão para vir, e aqueles que já estão dentro ainda está faltando arrumar as coisas. Então é dessa maneira, mas creio que o povo de Deus está sendo sacudido para esse momento tão sublime. E tem uma outra coisa também que a gente tem que entender, não é? São coisas que trabalham simultâneas. Por exemplo, Jerusalém teria que ser pisada pelos gentios até que a plenitude dos gentios houvesse entrado. Né? Quer dizer, quando Jerusalém quando os judeus tiverem mesmo o domínio de toda a terra, nosso tempo acabou aqui. Então, como lá também eles não tiveram isto, nós também aqui não temos todos os eleitos juntos e não temos ainda todo o povo pronto. Eu estou batendo nessa tecla porque há uma necessidade da gente preparar para a vinda do Senhor. Há uma necessidade. Você está em casa, olha, essa é uma frase, parece que curta, antiga, que eu ouço dizer assim, ó: quem estiver pronto, vai. Quem não tiver, fica. Não tem negócio, me espera um pouquinho que eu vou ali, porque a gente tem uma coisa na Bíblia. Deus chamou o rei Ezequias e disse para ele: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ele virou, orou, chorou, pediu Deus mais 15 anos. Quer dizer, para que Deus deu 15 anos para ele? Para ele arrumar a vida. E ele, nesses 15 anos, continuou com a mesma vida. Então, não adianta a gente querer dizer que no próximo culto, na próxima semana, no próximo mês, a hora é essa, é hoje, é no momento. Nós temos que começar a acertar aquilo que está errado na nossa vida, é exatamente no mesmo momento. E, então, Israel tem esse processo, né? A terra não foi devolvida e a noiva também não está ainda preparada para esse grande evento que nós estamos vendo. Não, eu já sou batizado, isso é apenas o primeiro passo. Eu já sou da mensagem. O profeta disse: nem nunca diga que eu sou da mensagem, você precisa de ser a mensagem, que a sua vida seja a mensagem, que Cristo vive em você, que não é mais você que vive, não é? Esta é a mensagem do avivamento, da restauração que aconteceu na sua vida, não é só em pontos doutrinários. Então, isto é o que nós estamos insistindo com as pessoas. E até naquele vídeo também, o que me chamou a atenção era aquele quadro, quando aquele rapaz veio da Rússia, né? Ele viu uma terra seca, né? E as pessoas dizendo que não tinha como plantar ou produzir alguma coisa ali, mas ele teve fé. Ele teve fé e começou a trabalhar daquela terra seca, cheia de pedra, mas ali produziu muitos frutos. Você vê que era uma terra de promessa, mas olhando assim na realidade, uma coisa seca, mas mesmo assim havia a promessa.
Então, isto até me deu mais fé, né? Que quando Deus promete alguma coisa, às vezes nós podemos olhar a realidade, nossos olhos nos mostram que a coisa está seca, não vai andar, mas o Deus que deu aquela promessa pode fazer daquele lugar seco, daquela coisa sem jeito, dar resultado. Então, isto me deu mais fé para acreditar que não importa a circunstância, mas se Deus nos deu a promessa de nos abençoar, que é onde nós pisamos será a nossa posição, este Deus vai cumprir a sua palavra. Não sei se você se lembra, nas eras da igreja, o irmão Bernard falou sobre um dos mensageiros, agora me parece que foi Columba. Ele chegou numa ilha, né? Numa ilha só tinha rochas. E ele precisava de se instalar ali naquela ilha, e ele começou a fazer plantios em cima da pedra. Pô, você está louco? Ele cavava e com a outra mão levantada para o céu, orando, e aquela ilha se tornou uma das ilhas mais férteis do mundo. Então Deus é um Deus do impossível, né? Verdade, verdade. E uma questão que foi levantada também com o irmão Abma aqui é como é que os judeus vão fazer para construir o templo se lá existem as 2 mesquitas naquele local. Aí tem muito conflito, vai ter guerra, e como é que isso vai fazer em paz? O irmão Abma, com uma habilidade muito grande, disse: tudo isto é produto da nossa imaginação. Para você entender, até eu disse, né, disse para Deus fazer coisas impossíveis se tornar possíveis. A gente lembra aí do fato do mundo estar parado hoje. Na verdade, quem é que já imaginou que poderia fazer 200 nações do mundo nessa agitação? É navio para lá, é avião para cá, é carro para lá, para tudo. Tudo. Como é que vai parar? Para tudo. O que parou? Um vírus invisível. Uma coisa que ninguém consegue ver e não consegue deter. Então, quando pensa, vai liberar nada, vai liberar, está parado. E eu vou dizer para você que está em casa, mais uma vez, você pode pensar que eu estou falando, mas é a verdade. Deus parou o mundo para tratar com você. Deus parou o mundo para tratar com a sua alma. Para dizer a você, chega mais perto, arruma a sua vida, porque senão você vai entrar na pior catástrofe que o mundo já viveu. A Bíblia diz que os dias da tribulação serão dias que a terra nunca experimentou, quer dizer, nem um dilúvio, nem um tsunami, nem uma guerra mundial, nem uma peste negra, nem uma gripe espanhola, nem um coronavírus. Isso é coisinha, isso é fichinha. Né? Então, tudo isso a gente tem que parar para entender que Deus está dando uma oportunidade para o povo. Mais uma vez, eu vou pedir a você que, se você não assistiu a live de ontem, por favor, assista. E se você não se inscreveu, não participou lá, a gente está pedindo inscrição lá para lá, mas se você também não é inscrito no canal Fé Perfeita, por favor, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e não esqueça de dar sua assinatura para que os judeus possam ter. São 2 coisas, né? Sempre 2 coisas. Aqui está a oportunidade de fazer uma assinatura para ajudar os judeus, nossos irmãos, e a outra para se inscrever no canal Fé Perfeita. Se alimentar. Né? E se alimentar e clicar aí o sininho para receber as notificações. E mais uma coisa, né? No final da live também deixar o seu... Por que a gente pede para deixar o like? Porque a quantidade de likes faz com que o YouTube possa indicar este vídeo, esta live, para outras pessoas assistirem. Só para isso, né? Se você não gostou, o YouTube entende que ninguém está gostando daquilo. Se você disser que gostou, então isso incentiva. Ali aparece ali 10, 12 que vai lá e bota o dedinho para baixo, que às vezes antes de você começar já botaram. Né? São meus fãs, são aqueles que me seguem só para botar o dedinho mesmo. Mas está tudo muito bem. Tem uma pergunta aí que eu vi agora mesmo. Pastor, posso passar o link da assinatura para outras pessoas de outra igreja? Pode passar à vontade, pode passar o link aí.
de assinaturas para pessoas de outras igrejas, não há problema nenhum, nós queremos é ajudar. Nós não ganhamos com isto, senão as bênçãos de Deus, né? Porque Deus falou para Abraão, quem ajudar vocês serão ajudados, né? E assim a gente promessa, uma promessa, que abençoar Israel será abençoado. Quem ama Israel, quem não ama pode pegar o governo passado e para você ver. A Dilma sai fora, mas por causa disto e outras coisas, né? Mas é isso aí. Eu também hoje vi um testemunho bonito que o irmão Olivandro me deu, foi do atual ministro da Justiça, que é de origem evangélica também, um testemunho bonito. Ele vem de uma cidade, de uma família muito pobre do interior de São Paulo, e ele tinha 9 anos, chegou na escola, a professora disse para ele, ele tinha mudado de uma cidade para outra, disse, você veio de onde? Ele disse, aí deu o nome da cidade dele lá. O professor olhou e disse, mas todo mundo que vem dessa cidade é burro. Todo mundo que vem dessa cidade é muito burro. E ele disse que ficou com aquela frase no coração por muitos anos, mas que passou por todo o processo universitário e tal, e foi fazer o seu doutorado lá em Salamanca, uma das maiores universidades do mundo, tem 800 anos de existência. E quando ele terminou de fazer, estava terminando de fazer o doutorado, o professor dele perguntou, o que é que você vai fazer depois que você terminar aqui? Ele falou para o professor, olha professor, eu já tentei escrever alguns poemas, mas entendi que eu sou um fracasso. Porque eu compreendi que Deus, ele é poeta por natureza. Ele fez todos os poemas e escreveu todas as histórias. Então eu já entendi que eu não sou um historiador, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero apenas servir o meu país. Foi o que ele respondeu e vou deixar Deus escrever o poema da minha vida. Você também tem um poema de todas as nossas vidas, né? Davi fala isso nas escrituras, né? Que nossas vidas foram escritas. Sim, Salmo 139. Isso. Mas aí quando ele termina de apresentar e defender a tese dele, então, o professor pede a palavra e falou pela conduta, pela disciplina, pela aplicação daquele aluno, 800 anos de existência daquela faculdade e 15 anos de existência, mais de não sei quantas mil pessoas de todos os países do mundo estudaram ali. Disse, este foi o melhor aluno que nós já tivemos em toda a nossa história. E aí ele foi contratado como professor daquela universidade. E mais tarde foi convidado para ser advogado da União pelo Bolsonaro, agora há pouco. E o ex-ministro saiu aí, o Sérgio Moro, e ele hoje é o atual ministro da Justiça. Então ele disse, Deus escreve assim, toma as coisas loucas, como disse a professora, só tinha burro, não é? E escreve seu poema. Então as nossas vidas precisam estar nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que fazer e o que Ele está escrevendo a nosso respeito. Mas a gente precisa ter uma coisa que um professor lá fora observou, sabe, que se chama disciplina. Quem não tem aplicação e disciplina naquilo que faz, vai ser sempre rejeitado a vida toda. Não fui bem sucedido aqui, na empresa, no trabalho, porque você pode prestar atenção, não é disciplinado, não se aplica naquilo que está fazendo. Não é? A disciplina não é só chegar na hora certa, não é só fazer a sua obrigação, porque conta-se aí daquele rapaz que trabalhava numa empresa muito disciplinado, chegava sempre no mesmo horário, tal, fazia todo o seu trabalho certinho. Mas entrou um novo funcionário que também chegava no horário, fazia o trabalho, mas fazia além daquilo que estava sendo pedido. E aí o salário do velho funcionário ficou menor do que o salário do novo funcionário. Aí foram perguntar, ele foi questionar, ele quis discutir, porque ele foi um servidor exemplar, e aí
o gerente passou a mesma tarefa para os dois, e quando ele chegou para dar o relatório, ele só fez aquilo que o gerente havia pedido, o outro havia feito muito mais. Ele ficou envergonhado de si mesmo, de saber que a gente precisa ser assim. E Jesus disse a mesma coisa. Disse: quando vocês fizerem o que eu mandar fazer, considere-se servos inúteis, né? E tem uma coisa que também eu sempre gosto de lembrar, é a história de um velho soldado que ficou no quartel o tempo todo. Ficou no quartel o tempo todo, muito bom soldado, muito aplicado, muito respeitador, muito cumpridor das normas. E o comandante, já perto daquele velho soldado se aposentar, chamou, disse: vamos dar uma promoção para ele reformar com um salário melhor. Naquela época tinha essa questão da premiação: se você terminasse como cabo, você ia receber como sargento. Eu disse: como ele é soldado, o salário era bem melhor. Nós promovemos ele para cabo, porque quando ele reformar, ele recebe como sargento. Aí ele vai ser melhor na velhice dele. Aí deu para ele a promoção. Pronto, foi promovido para cabo. Na outra semana estava barbudo, na outra semana estava chegando atrasado, na outra semana não dava mais continência para o sargento nem para o capitão. E aí foram reclamar para o comandante. Ele olhou para o comandante e o comandante disse: olha, cabo, mas o senhor não está fazendo as coisas. Ele disse: para que essa cacheagem entre nós, os graduados, né? Quer dizer, nós somos graduados, nós podemos fazer. Não, aí essa disciplina precisa estar na vida de todos nós, né, que estamos aí na frente do povo. A gente precisa aprender que muitos que são chamados, inclusive de pais, você como pai precisa de ser exemplo para o seu filho a vida toda, e os filhos vão se espelhar nos seus pais. De forma que assim, nós estamos aí já passando da hora. Vamos ver aí as nossas perguntas de hoje. Se você não fez pergunta, tem muita gente que deixa para perguntar na última hora e daqui um pouquinho já não tem mais tempo de responder. Mas vamos lá. Marlene Lopes, Deus abençoe ricamente o pastor César e sua família e toda a sua equipe Fé Perfeita. A senhora também, minha irmã. Genilson Souza, bom dia, pastor Shalom, Die e toda a equipe Fé Perfeita. Um grande abraço para vocês todos aí, Lucas e Túlios e quem mais está aí, Daniel, essa turma nossa aí que trabalha muito, viu? E amanhã, dia de trabalho, vai todo mundo trabalhar. Evelyn Sara, bom dia, Deus abençoe, peço oração pela minha família. Deus te abençoe, irmã. Wallace, pastor, é certo levar a Santa Ceia em casa? Eu respondi essa pergunta ontem, foi para você mesmo, não foi, Wallace? Foi, acho que foi, não foi? Essa pergunta é de ontem. Eu já disse, se a pessoa está doente ou idosa, os diáconos levam ceia em casa, senão elas vêm tomar ceia na igreja. Josenildo Cavalcante, bom dia, pastor César, Deus abençoe, um grande shalom para todos os irmãos. A serpente do jardim do Éden era diferente das de hoje, eles não tiveram comido o fruto proibido, será que a gente existiria? Olha, irmão, é lógico que nós teríamos uma geração completamente diferente da nossa. Nós não teríamos aí esses crimes, não teríamos morte, não teríamos essas coisas. O mundo seria povoado, como será povoado depois do milênio, na nova terra, por gente que não tem essa índole que você está tendo aí nessa sociedade que é produto da ciência do bem e do mal. Daamar Lucas, pastor, bom dia. As pessoas que já morreram, quando passar pelo trono do julgamento e serem perdoadas por suas obras, até então, onde elas estarão? Olha, eu acredito que uma pessoa que vai passar pelo julgamento, Deus sabe que vai absolvê-la lá, né? Tem duas palavras muito juntas aí, absorver e absolver. Absolver, né? Absorver é assimilar, né? E absolver é soltar. Então, Deus vai liberar essas pessoas, vai perdoar. Elas não podem estar na região dos perdidos, elas têm que estar na região dos salvos. Só não serão chamadas na primeira ressurreição. Pastor César, quem participarão da segunda ressurreição? Somente os eleitos, aqueles que têm o livro
o nome no livro da vida do Cordeiro. Quando nossos corpos estiverem transformados, como será a transformação dos que já são jovens? Vão continuar sendo jovens, só que vão para um corpo que não vai envelhecer. A Verônica Azevedo, mais uma grande oportunidade que Deus nos dá este dia de ouvir sua palavra. Agradeço a todos os empenhados para que este grande momento aconteça. Deus os abençoe com abundância. Deus te abençoe, irmã Verônica. Pergunta: no jardim do Éden, os animais se comunicavam com Adão e Eva? Naturalmente, sim. Todos estavam sob o comando deles. Olha aí quem está aí, ó. Olha lá. Olha só que eu estou com saudade do Givanildo e da irmã Gorete, lá de Campina Grande. Falei em vocês aqui hoje já, né? Abraço a vocês. Bom dia, está mandando um abraço também. Estamos na expectativa. Deus te abençoe, irmão. Amém. Irmã Marlene, pastor César, o que significa uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que não vive pelos seus próprios pensamentos. Tem muita pessoa cheia de pensamentos. Pensamento é a parte, o espírito é a parte psíquica do homem. Uma pessoa que tem ideias e floreios, mas eu conheço tanta gente assim, viu? Tem uma cabeça, é uma riqueza de pensamento, né? Mas se você vai ver, essas pessoas nunca se submetem a Deus, porque elas andam pela sua cabeça. Pastor César, no jejum eu posso fazer por um propósito específico ou por vários? Olha, você pode fazer um jejum e entregar na mão de Deus para Deus fazer o que Ele quiser com o jejum, é mais rico, viu? Maria de Fátima. Pastor César, irmão, peço oração pela minha família, para que Deus os converta. Bonito propósito seu, irmão, muito bom. Maria Rodrigues, bom dia com Jesus preciosos. Eu assinei ontem. Coisa boa, obrigado, irmã Maria Rodrigues. Pastor Antônio, olha lá quem está ali, tá vendo? Pastor Lopes, foi muito bom, não foi, pastor Lopes? A live de ontem, nós estamos aqui, assinamos aqui também, pois amamos Israel. Pois é, pastor Lopes foi Israel conosco uma vez ali. É uma experiência única na vida, ele deve ter amado mesmo. E Deus te abençoe, irmão Lopes, e todos os nossos irmãos aí do Ceará. Pastor Samuel, não sei se consegue assistir lá, porque lá no sítio é muito ruim as transmissões, mas todo o povo aí do pastor Samuel, de Tabuleiro, e todos os irmãos aí de Fortaleza. Estamos na expectativa para abrir e nós continuarmos um trabalho aí em Fortaleza. Bom dia, pastor. Shalom, peço oração para minha esposa Márcia Henrique e meu filho Felipe. Oração também por mim, Arley César, amém. Não perco uma live, nem cultos. Deus te abençoe muito, irmão Arley. Diego Alves, a Bíblia diz que cabe o homem morrer uma só vez. Então, como Elias e Moisés serão testemunhas se a Bíblia diz que Moisés morreu e ressuscitou, não é, irmão? Que a Bíblia diz que o túmulo dele nunca ninguém o encontrou. E na verdade a gente só sabe que Deus o levou, mas como foi, não sei. Sei que a Bíblia diz que o diabo disputou sobre o corpo de Moisés. Qual é o quê? Só o resto, só a carniça? Então acho que não é? Tem alguma coisa aí misteriosa na vida de Moisés. E de mais a mais, a Bíblia está falando que, de regra geral, ao homem morre só uma vez. Mas, por exemplo, e o Lázaro, morreu quantas? Acho que morreu 2, não foi? 4 dias já. 4 dias, morreu, né? Depois aí ressuscitou, morreu de novo, né? Porque está lá. Então, parece que ele teve também 2 oportunidades de viver. O filho da viúva de Naim, quantas vezes morreu? E assim vamos, né? Então a gente não pode tomar. A regra geral é que o homem morre uma só vez. E quem falou essa palavra que o homem morre só uma vez é o mesmo que disse que Moisés estará lá. As pessoas ontem mesmo, teve um irmão que questionou sobre a questão da fotografia de Jesus, não é? Eu expliquei que, olha, a Bíblia diz assim: não farás para ti imagem de escultura no que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Aí o próprio Deus que disse, não faça imagem de escultura do que há em cima no céu, mandou Moisés fazer os querubins. Mas o que ele estava dizendo? Não faça para adorar. Então a adoração é uma coisa muito diferente daquilo. Ana Cecília,
ore por mim, estou muito necessitada. Deus te abençoe, irmã. Duda Mona. Pastor César, irmão Diego, bom dia, shalom a todos, estamos acompanhando aqui em Quixaramobim, Ceará, olha, esse povo do Ceará, uma bênção, e peço oração em agradecimento pela vida da minha princesa Alícia, que hoje completa 3 meses, Deus abençoe a todos vocês aí do Ceará e sua filhinha, irmã Nete. Pastor, eu posso passar esse link? Pode passar, irmã, para outras pessoas de outra igreja. Erenice Alves, olha aí, irmã Erenice, aí, olha, peço oração pela uma irmã que está no CTI, o nome dela é Vinha, Deus abençoe. William Nunes, meu pastor, olha aí, irmão William Nunes, olha aí, é o sogro do irmão Elias. Do irmão Elias, lá de Campina Grande. Deus te abençoe, irmão William, Deus abençoe sua família. Vânia Lima, pastor César, os 144 mil judeus vão sofrer o mesmo castigo na grande tribulação, o mundo todo estará debaixo do mesmo castigo, irmão. Quem estiver aqui está passando por momentos muito difíceis. Dayana Nóbrega, irmão, o link do filme já está disponível? Está na tela aí, irmã, olha, está na tela aí, é só a senhora copiar e baixar. Irmã Eva de Cabedelo, irmã Eva, Deus abençoe a senhora, shalom, pastor César, irmão Diego, toda a equipe Fé Perfeita, saudades dos nossos cultos, sim, mas grata a Deus por sua bondade e graça que nos é dada todos os dias através do Senhor nestas lives. Muito obrigado, Deus abençoe, irmã Eva. Dayana Nóbrega, bom dia, pastor. Apocalipse 2,6 fala que tirarei o teu castiçal se não te arrependeres. O que é isto? Castiçal, todos nós sabemos que é uma peça que faz a iluminação, né? São como se fosse as luzes, né? Tirar o castiçal é deixar você em trevas. Se você não quer se arrepender, Deus te deixa então viver a sua vida de trevas, no pecado, na sujeira, te abandona. Isso é tirar o castiçal. Manuel Francisco do Nascimento, bom dia, pastor César. Quando um pastor não está fazendo a obra de acordo com a mensagem, a igreja pode solicitar outro pastor? A igreja, ela é soberana, irmão. A igreja, ela é soberana. Nenhum pastor é dono da igreja. Eu não sou dono e nenhum pastor é dono. Quando um pastor não está fazendo as coisas de acordo com a mensagem, a igreja deve se reunir de maneira oficial e solicitar, sabe, fazer uma eleição, destituir aquele pastor, depois que aquele pastor for destituído, então convocar um outro pastor. Antônio Lima, manda um shalom para o povo de Salvador, Bahia, começando pelo Bom Baiano. Bom Baiano, acorda, rapaz. Acorda, Deus abençoe o povo da Bahia, um abraço a todos vocês, de coração. Pastor, agradeço a Deus porque vai fazer um ano que o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou com o Senhor. Com o Senhor, agradeço, obrigado por tudo, bom dia e a paz do Senhor. Maria Cristina, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Deus te abençoe muito, minha irmã, obrigado por nos escrever. Bonner Salles, pastor César Augusto, para fazer parte do corpo de Cristo é necessário fazer parte da igreja ou posso adorar apenas em casa? Olha, meu nobre irmão, é engraçado, o que você acha do meu dedo ficar lá em casa e a minha mão está aqui separada? Cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Se a igreja é o corpo, por que você quer ficar separado? Não tem porquê. O que nós precisamos de passar por cima é de muitas exigências e entender que nós somos colocados juntos para adorar. Agora, se a igreja não tem espírito de adoração, é outra coisa diferente, né? Hélida de Souza, pastor, como fica as pessoas que foram batizadas, Pai, Filho e Espírito Santo, por conta do pastor? Minha sobrinha está na Assembleia ainda. Como é que fica? A oportunidade é dada a todas, irmã Hélida, para poder se arrepender e ser batizada da maneira correta.
Então, quando uma pessoa toma uma decisão de permanecer num sistema sabendo que aquilo está errado, que está contrário às Escrituras, ela está simplesmente dizendo que ela não tem demonstrado eleição para a vida do arrebatamento, porque só herdarão a vida eterna quem tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Maria Cícera, bom dia, pastor César. Gostaria que o senhor me explicasse Romanos 3, verso 7. Vamos ver aqui Romanos 3, verso 7. Cadê todos? Aqui. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim sua glória, porque sou condenado como pecador. Tem que pegar o restante, viu, tudo. Me dá lá o capítulo lá. 3. Se você pegar um versículo desse isolado, você fica perdido no... Não conseguiu, não? Romanos 3, achou? Qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas, está vendo? Primeiramente as palavras de Deus foram confiadas aos judeus, pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Se a nossa justiça, a injustiça for por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado como um pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação deste é justa, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Olha, o que Paulo está dizendo, na verdade aqui, irmã, o que a gente percebe, eu vou olhar isso calmamente, mas o que nós percebemos aqui na linguagem do apóstolo Paulo, ele está falando sobre a nação judia, está falando sobre os preceitos da lei, está falando sobre aquilo que eles viveram e qual seria o ponto que eles seriam mais excelentes. Ele diz que não há nenhum ponto, porque na verdade ele vai encontrar muitas coisas que foram injustas e que isto, mesmo nestas injustiças, serviram para glorificar a Deus. Mas eu vou ler esse capítulo com bastante calma para poder te dar uma resposta melhor, viu? A irmã aí do Brejinho, estamos esperando só passar essa fase para ir batizar vocês. Um grande shalom, irmão Roberto, do Boi Seco e família. Deus abençoe, pastor César, estou feliz por estar aprendendo cada vez mais. Deus te recompense. Um abraço, irmão. Vilma Souza. Esse é um trecho que ficou bem enrolado na minha cabeça aqui agora, que você parar para pensar, para ver direitinho o capítulo todo, o que Paulo estava dizendo, né? Vilma Souza, Deus os abençoe, irmã Vilma, do Rio de Janeiro, peço oração por libertação para meu filho Tiago. Manuel Lima, pastor, é pecado usar bermuda em casa? Irmão, você sempre pega uma coisa assim, ó, se você estiver dentro do seu quarto, agora se você tem pessoas em casa, ou filhas, mulheres, o que você está querendo estar mostrando as pernas cabeludas aí, não é? Não, você dentro do seu quarto sozinho, eu acredito que não tem problema nenhum, mas você está saindo para dentro de casa aí, qual é a diferença que você está com a calça ou está com a bermuda? Será que 30, 40 centímetros de pedaço de pano cobrindo suas canelas vai fazer você ficar morrendo de calor? Acho que não, né? Então é muito mais uma questão de hábito. Ana Ruth,
Rita, Deus abençoe, Ana Ruth. Rita Franca, de Fortaleza, Ceará. Pastor César, não tenho muito, mas preciso orar para Deus libertar minha família. Amo sua mensagem. Deus te abençoe, irmã Ana. Pergunta, pastor, os eleitos não participarão da primeira ressurreição? Os eleitos são os que participarão da primeira ressurreição, irmã. Oliva Salete. Bom dia, pastor César, irmão Dia. Peço oração para o meu pai de Foz do Iguaçu. Foi levado para o hospital com fortes dores no peito, pressão alta. Ele é da mensagem. Deus abençoe e restaura a saúde dele, irmã. Estamos de acordo com você. Sandra Helena, os ensinamentos da palavra, cada dia mais uma bênção. Deus abençoe, irmão Dia. Bom dia com Jesus, irmã Severina e família de Salgadinho, Pernambuco. Deus te abençoe, irmã Severina. Dioclésio Macena, manda um abraço em Mamanguape. Tá vendo aí? Manda aí um abraço para Mamanguape, irmão Antônio Farias e Luzinete. Abraço a todo o povo de Mamanguape, Rio Tinto, toda essa região que nos assiste aí, não é? Deus, Joyce Amaralir. Peço oração por minhas fortes dores de cabeça. Deus abençoe, irmão César, irmão Dier. E nós temos aqui Valesca Soares. Bom dia, Deus conceda uma maravilhosa quinta-feira e nos livre de todos os males. Deus te abençoe, irmã Valesca. Tabernáculo de Canoas. Deus abençoe nosso povo ligado nas lives. Pastor Nírios, Pastor Nírios, um abração forte para você, hein? Tudo de bom, meu irmão. Ivanildo Mariano, pastor, sou de Belfort Roxo, Belfort Roxo, do Rio de Janeiro. Amo suas pregações. Obrigado, irmão Ivanildo. Moisés Santos, pastor, um abraço do Rio Grande do Sul, irmão Moisés. Deus te abençoe. Deus continue abençoando seu ministério, pastor César. Amamos toda a equipe Fé Perfeita. Adriana, da cidade de Souza. Deus abençoe vocês aí de Souza, pastor Rudimar. Pastor, eu saí da mensagem para seguir meu esposo que voltou para os caminhos, que se voltou para os caminhos do Senhor. Eu saí da mensagem para seguir meu esposo que se voltou para os caminhos do Senhor. Fiz certo? Achei que tinha que seguir ele por ser o cabeça de meu lar, mas não mudei minha essência. Eu saí da mensagem para seguir? Eu não entendi. Não entendi a pergunta. Parece que saiu para acompanhar o esposo nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é a mensagem. Não entendi. Edileide Maria, a paz do Senhor, pastor. Me fale sobre sábado, se é para a gente guardar ou não um dos mandamentos de Deus. Olha, eu acredito que todos os mandamentos de Deus devem ser guardados, inclusive o sábado. Agora preste bem atenção, que nós sabemos que o sábado é uma sombra. Veja só, que a representação do sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. O sábado dado no Velho Testamento era o descanso de um dia. O sábado, o descanso do Novo Testamento é Cristo e é eterno. Então, quando a gente fala em guardar sábado, a gente precisa de guardar a Cristo, ou seja, precisamos de obedecer toda a palavra. Se você guardar um dia, só um dia da semana, o dia de sábado, e quebrar os outros mandamentos, você não fez nada. Então, vamos guardar toda a palavra, porque automaticamente você estará descansada e terá a vida eterna. Não é? Doralice Xavier, pastor César, quantas igrejas Fé Perfeita tem em Brasília e em quais cidades? Nós temos só em Taguatinga Sul, irmã. Fátima Castro, pastor César, Deus o bendiga suas vidas e aumente a orar por a saúde, né? Lá em Honduras. Deus abençoe a todos vocês aí de Honduras. Olha lá onde é que nós estamos chegando em Honduras, viu? Sara Ferreira, pastor César, bom dia, Deus abençoe. Ouvi as lives de outro ministro, é prostituição espiritual? Tem pastor que prega essa questão. Deus abençoe toda a equipe da transmissão.
Olha, irmã, eu vou ficar calado com isso aí, viu? Só tem uma coisa, depende muito de quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. Se você está ouvindo uma coisa errada, você está cruzando seu espírito mesmo, mas se você está ouvindo uma coisa que é certa... agora tem muito pastor que é ciumento, viu? Só isso. A Valdenira, bom dia, pastor César, Deus abençoe ricamente, sou de Palhoça e peço oração por minha família. Everton Santos, eu fui para a denominação acompanhar meu esposo. Será que é isso aqui? É aquela? Eu acho que é aquela, né? Fiz certo? Irmã, quem sabe é a senhora. Veja aí, o que a senhora come aqui e o que se come na denominação. Aí a senhora vai ver se está certo ou não. Ele era ímpio e aceitou na denominação. Pois é, a senhora devia ter ficado firme no seu lugar e daqui um pouquinho orado, daqui um pouquinho a senhora teria seu esposo na palavra, na verdade. Se a senhora achar que a denominação é a verdade, se a senhora achar que é errado, a senhora voltou para uma coisa errada e a senhora é que vai julgar. Esse julgamento não deve ser meu, deve ser seu, né? Eu estou aqui porque creio que eu estou pregando a verdade para o povo e eu não estou em denominação porque não creio que o sistema denominacional esteja correto. Só isso. E nós chegamos no final e tudo que nós temos para fazer agora é mais uma vez pedir a você duas coisas. A primeira delas é, se você não deu sua assinatura com relação para ajudar aquele povo judeu a adquirir suas terras, pressionar o governo, né, você pode ter a oportunidade de fazer. E a outra é, se você não é inscrito no canal da Fé Perfeita, se inscreva para participar dos nossos cultos, acione aí o sininho, e depois, se esta live foi abençoando a sua vida, está abençoando a sua vida, também dê o seu like aí. Agora nós vamos orar por todos esses pedidos e por tantos outros que não foram citados aqui, não foram colocados aqui. Nós temos feito aí, não sei se vocês estão fazendo aí, o nome das pessoas que pedem oração, que vão chegando aí, separar só o nome de oração, mas não precisa de botar mais. Nas outras lives a gente está fazendo assim, só botando nome. Pedido de oração a gente bota no final, lê o nome de todos aqueles que estão pedindo oração e a gente ora. Mas vamos orar, lembrando que nós temos irmãos que estão se recuperando, graças a Deus, o irmão Raimundo e sua esposa lá em Manaus, o irmão Rubens também e o irmão Roosevelt também foram atingidos pelo Covid, 4 irmãos lá em Manaus, mas todos eles estão se recuperando muito bem e nós estamos também acompanhando o irmão José Flauzino, que sofreu um AVC, já foi internado no hospital e melhorou do problema cardíaco, mas apanhou uma infecção hospitalar e paralisou os rins, né? É uma infecção urinária, está com os rins paralisados e nós estamos orando e mais uma vez vamos pedir em favor destes irmãos e em favor de tantos outros que já foram mencionados seus nomes aqui que a gente não consegue lembrar. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir ao Senhor nesta hora, se você que está em casa, peça para Jesus colocar a mão dele sobre a sua vida. Pai Celestial, nós viemos pedir ao Senhor que a tua mão de misericórdia, de bondade, seja estendida em favor de todos os que sofrem doenças, opressões e males, que o levantar da tua mão, Senhor, seja o expulsar destas doenças, a derrota destas enfermidades, e possa fazer com que o poder da vida possa voltar a funcionar em eficácia em cada corpo enfermo. Que a mão do Senhor, o poder do teu nome faça os rins do irmão José Flauzino voltar a funcionar, que expulse todos estes sintomas e resquícios desta enfermidade diabólica que assolou a humanidade. E, Senhor, e outros tantos pedidos que foram feitos aqui nesta manhã, tanto por conversão, como por saúde, pessoas que estão nas UTIs, seja misericordioso com todos, dê saúde ao povo. O Senhor veio
para nos dar salvação em todos os aspectos e levou nossas doenças, porque o Senhor deseja que possamos viver em paz. Eu peço que o Senhor entre em cena, responda às nossas orações e dê a este povo a tua paz e a tua bênção, porque nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Nos abençoe neste dia também, que possamos viver debaixo da tua proteção. Receba nosso pedido e nosso agradecimento, Senhor Jesus, porque sabemos que tu és bom e que tua palavra é a verdade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos estar juntos, se Deus permitir, no culto hoje à noite, às 7h30 da noite. Nós vamos ter uma pregação continuando o assunto que Deus mantém em sua palavra, não é? Então, até às 7h30, se o Senhor permitir, não se esqueça aí de deixar seu like e fazer sua inscrição. Muito obrigado e Deus te abençoe.